E aí, eu queria te contar o seguinte, que as pessoas... Eu fico imaginando o seguinte, se você não souber conversar com esse bicho, né? Se você colocar lixo, vai vir lixo, né? E se você não tiver um mínimo de conhecimento do assunto, pode vir uma informação que não está correta. E eu não tenho capacidade de falar, pô, isso aqui está estranho. Então, a pessoa não pode ser um alienado. Primeiro, tem que ter vocabulário, tem que ter pensamento. Porque se eu... fala aí, escreve um texto sobre arquitetura, né? Vai vir um texto pobre, Sim. né? Ou me produza um texto sobre arquitetura romana, gótica, né? Como é que o ser humano interage com a máquina, com a ferramenta, para que a gente consiga extrair o máximo desse processo? Excelente. Eu acho que o ponto de partida é entendermos que ChatGPT e sua turma não são oráculos, né? Eles são uns preditores de texto. Essa é a primeira coisa. Eu gosto de passar para a nossa audiência 2 perguntinhas para eles entenderem se é seguro ou não usar um ChatGPT nas tarefas. Primeira pergunta. Você precisa que as respostas sejam verdadeiras? Se você não precisar, é um uso seguro. Aí você fala assim, poxa, Adriano, e quando? Que história é essa? Quando que eu não preciso que as respostas sejam verdadeiras? Muitas situações. Ele é muito bom para fazer ideação, para fazer brainstorming. Tanto faz se é verdade ou mentira. É uma ideação. Ele é bom para simular. Vou participar de uma entrevista de emprego, queria muito que você me entrevistasse, eu sou entrevistado, vamos simular. Ele é ótimo simulador. Livros de ficção científica. Já existem mais de 1000 livros escritos e publicados na Amazon norte-americana, cujos autores promptaram, né, o ChatGPT. Quando não importa se é verdade ou mentira a resposta, super seguro usar. Não, na minha tarefa, preciso que a resposta seja verdadeira. Aí vem a segunda grande pergunta. Você tem expertise, tem conhecimento para verificar o resultado? Se você tiver, ótimo. Se você não tiver... Você não pode perguntar para ele, é verdadeira essa informação? Ele não consegue. Ele não consegue? Ele é um preditor de texto, não de verdade. Por exemplo, ele é péssimo com matemática. Então, se você põe uma equação para ele resolver, se a equação for um pouco mais dificilzinha, ele já não resolve. Ele resolve errado. Só que ele resolve. Então, ele vai passo a passo. Passo 1, passo 2, no passo 3 ele erra. Mas ele não se intimida e segue. Aí ele fala, portanto, x igual a 27. Ele errou. Aí você fala assim, mas por que ele continua um texto tão bonito que parece uma resposta verdadeira? Porque ele é um preditor de texto. Então, ele tem que construir um texto convincente, coerente, gramaticalmente correto. Por isso que as respostas parecem muito convincentes. Só que ele acerta e ele erra com a mesma confiança. Né? Então, acho que isso tem que estar na cabeça Porque das o que eu pessoas. sinto, às vezes, é a pessoa assim, não, joga no chat GPT que vem informação e aquilo é verdadeiro e vai lá e faz um copy-paste e vida que segue. Perigosíssimo. Perigosíssimo, né? Perigosíssimo. E aí, óbvio que, assim, tem 2 universidades, a Universidade de Harvard e a Universidade da Pensilvânia, 2 Ivy Leagues norte-americanas, que elas foram do ódio para o amor ao ChatGPT. Começou com ódio, proibiu o uso na escola, não adiantou nada, óbvio, 2 meses depois liberou. E eles estão apaixonados pelo ChatGPT. E eles publicam muitos papers acadêmicos, científicos, profundos, de como extrair o melhor da ferramenta. E aí, esses papers vão todos no caminho de fazer o seguinte. Como você falou, lixo entra, lixo sai. Se é um bicho preditivo, se ele vai predizer um texto, quanto melhor a sua pergunta, que é o prompt, melhor a resposta. Então, quanto mais informação você conseguir dar na pergunta, a pergunta mais completa, sabendo o que você quer, melhor a resposta. Só que o ponto para fazer um bom prompt, para fazer uma boa pergunta, precisa de repertório, precisa de conhecimento. Vocabulário. Precisa de uma série... Precisa ler muito, né? Precisa ler muito. Então, assim, por isso que eu sempre digo assim, um ChatGPT da vida, ele é um extensor das capacidades humanas, especialmente de pessoas muito bem preparadas.